Bom dia, queridos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional da nossa série Milagres. Queridos, eu quero te convidar primeiro, antes de nós iniciarmos a nossa palavra, a vir aos nossos cultos e pegar aqui conosco este folder. Aqui você vai escrever o seu pedido de oração, aquilo que você deseja, para que juntos como igreja nós possamos orar e interceder uns pelos outros. Os nossos cultos, eles acontecem aos domingos, às 10 e às 19 horas e às terças-feiras, às 19h30. E você é o nosso convidado. Queridos, e o texto que nós vamos ler hoje está lá no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26, que diz assim: Se vocês derem atenção à voz do Senhor, o seu Deus, e fizerem o que é justo diante dele, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus estatutos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou Deus, o Senhor, que os cura. E é importante nós entendermos em que contexto Deus estava falando sobre esse versículo aqui. É importante nós entendermos que o povo havia passado por um dos maiores milagres da história, que foi a abertura do Mar Vermelho. Naquele momento, Deus intercede por aquele povo e abre caminho onde não havia caminho. E tempos depois, o povo caminhando ainda ali no deserto, eles vão chegar a uma terra chamada Mara, e em busca de água, só que ali, ao invés de terem águas próprias para consumo, as águas de Mara eram amargas. E o que eu quero te dizer nessa manhã, querido? Muitas vezes você está, às vezes hoje, vivendo uma situação em que sua vida está amarga. Algumas situações em que você não vê caminho, não vê saída. Mas o que eu quero te dizer é que o Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que ainda faz milagres. Eu quero te dizer aqui também dois pontos muito importantes. Notem aqui que quando nós começamos a ler o versículo, Deus diz assim: se vocês derem atenção à voz do Senhor, o seu Deus. Então, antes de falar sobre cura, Deus ele vem falar sobre o ouvir. E isso nos ensina que a vida com Deus, ela começa muito antes, que é quando a gente aprende a ouvir a voz do Senhor. Deus ele nos chama para ter uma atenção e ouvir e a seguir os seus mandamentos. E o texto ele vai continuar dizendo agora, que é o nosso segundo ponto: e fizerem o que é justo diante dele, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus estatutos. Então Deus aqui fala que não é necessário só ouvir, é necessário também obedecer, nos colocarmos nesse lugar de obediência, entendendo que Deus nos dá estratégia. Enquanto o povo ali, naquele cenário de águas amargas, viu um cenário para murmurar, Moisés lembrou-se daquele Deus em que ele servia. E logo Deus deu uma estratégia. Se você voltar aqui no versículo, você vai ver comigo que Deus ele dá estratégia para que Moisés lance nas águas arbustos. E aquelas águas que eram amargas se tornaram doces. E é isso que Deus pode fazer na sua vida. Às vezes o cenário é totalmente improvável. Às vezes cura, às vezes a sua família. Eu não sei o que você está passando, irmão. Mas eu tenho certeza que aquele Deus que fez o Mar Vermelho se abrir, aquele Deus que transformou as águas de Mara em águas doces, é o Deus para fazer infinitamente mais na minha e na sua vida. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti. Nos colocamos, Senhor, em total rendição, Pai. Pois nós entendemos que é necessário, além de Te ouvir, Te obedecer. Pai, que o Senhor possa sondar os nossos corações, assim como o Senhor sondou o coração do salmista Davi. Sonda, Senhor, os nossos corações, vê se ainda há algum caminho ruim, para que nós possamos, ó Deus, endireitar as nossas veredas. Pai, que nós possamos Te seguir, que nós possamos confiar, lembrando que o Senhor é o Deus do impossível. Que você tenha uma manhã abençoada, no nome de Jesus.